encontrar o caminho, não é? Para a gente seguir firme, exatamente como o Mestre Jesus nos ensinou. E, como bem disse o nosso amigo Alberto, primeiro eu quero agradecer também o convite, viu, pessoal, para a gente fazer esse trabalho. Vocês sabem da minha admiração por esse trabalho todo que vocês têm e do meu compromisso com a doutrina. Eu gosto muito de inovar. Quando eu sei que alguém está fazendo um trabalho diferenciado e que me solicita, eu de cara aceito logo, que eu acho que é muito importante que a gente abra portas, encontre formas de divulgar cada vez mais a doutrina dos espíritos. Né? E aí, então, minha gratidão eterna a todos vocês. Bom, eu recebi como tema hoje, para a gente estudar, como bem disse nosso amigo Alberto, eu recebi o tema responsabilidade espiritual. Que essa responsabilidade espiritual está exatamente falado no livro Luz nas Trevas, que é uma psicografia de Joana de Ângeles, de Divaldo Pereira Franco, né? Mas a psicografia é de Divaldo, mas quem ditou tudo é Joana de Ângeles. E Joana, eu acho que todo mundo conhece, né? E Joana é tão bem lida, né? Que muita gente que não é espírita fala de Joana de Ângeles com muito amor, com muita admiração. Haja visto, eu acho que tudo que Joana realmente plantou. Nesse livro, especificamente, como a linguagem de Joana sempre foi uma linguagem pedagógica, ela tem uma linguagem pedagógica, mas muito voltada para o psicológico, né? Quem lê Joana de Ângeles começa a compreender tudo da vida, do emocional, do comportamento mental e do comportamento espiritual. É muito interessante como ela consegue, com simplicidade, porque os livros de Joana, eles falam de assuntos muito, muito sérios, mas com uma grande leveza, com muita leveza, por sinal. Seria muito difícil compreender Joana de Ângeles, porque ela aborda temas normalmente muito difíceis de as pessoas compreenderem. Haja vista que a gente tem uma certa dificuldade de entender, não é, as coisas que estão relacionadas com a espiritualidade em si, porque a gente, na materialidade, a gente tem uma tendência de simplificar ou materializar tudo, principalmente aquilo que a gente não compreende, a gente traz para aquilo que é um porto seguro para a gente, que é a materialidade da vida, né? E aí, principalmente nesse item, porque esse livro, Luz das Trevas, ele é composto de 30 capítulos, né? E o capítulo 2, que é exatamente a responsabilidade espiritual, que nós vamos estudar hoje, nós vamos falar principalmente de vida e existência. Eu quero começar falando nisso para a gente entender essa obra de Joana com facilidade e com leveza, ok? Se alguém em algum momento tiver alguma dúvida, pode, levanta o dedinho aí, faz alguma coisinha, que a gente vai entender e a gente dá a palavra para fazer a pergunta, ok? Então, o que é que acontece? Quando a gente tem vida e a gente tem existência. Nós temos, eu acho que em algum momento ensinaram a gente que vida, viver e existir é a mesma coisa. E não é. Quando a gente começa a estudar espiritualidade, quando eu digo espiritualidade, eu não estou falando só de espiritismo. Eu estou falando de uma existência eterna. Eu estou indo a mais. Eu estou indo mais profundamente. Eu gosto muito de deixar bem claro que quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando só de espiritismo. A gente está falando da profundidade que o espiritismo apresenta através da doutrina dos espíritos, né? Então, é preciso saber isso. Porque essa confusão faz com que as pessoas tenham a impressão de que o espírita fala porque ele está falando somente por causa do espiritismo. Não. A gente está falando por causa da existência
de cada um, não é a vida de cada um. Porque viver na materialidade, a gente sabe que a única coisa que a gente tem de concreto na vida não é na existência, é na vida. A única coisa que a gente tem de concreto é a morte. Todas as outras coisas, elas têm uma interrogação, é uma incógnita. A gente não tem certeza absoluta de nada, mas a gente sabe que vai morrer. A gente não sabe como, nem quando, nem de quê, e nem precisa saber, ok? Porque a gente está aqui exatamente para viver uma experiência na carne. Nós somos espíritos etéreos que estamos na carne para uma experiência material, uma vivência material na qual nós estamos... Não estou ouvindo, não vi. Desculpa, minha amiga. Oi, Tiago, você falou? O áudio estava ligado, me desculpe aí. Não, sem problema, Tiago, sem problema. Vamos todos juntos. Viu? Então, o que é que acontece? Nós estamos numa existência, o espírito existe, como ele está numa encarnação na Terra, que é um ambiente material, ele precisa do involutório, ele precisa de um corpo, né? Então, esse corpo é exatamente o que dá a vida, o espírito dá a vida a esse corpo. O corpo só se movimenta, respira, anda, trabalha, namora, faz tudo que tem direito, porque esse corpo tem um princípio vital. Quando a gente vai, vamos simplificar, quando a gente vai no enterro de alguém que a gente conhece, se a gente olhar naquela caixa de madeira, a gente vai ver aquela pessoa que a gente conhece, que a gente sabe quem é. Muitas vezes a gente tem uma relação de amor muito grande com aquela criatura, mas aquela criatura está ali, ela está inteira, mas está inerte, ela não vê, ela não fala, ela não beija a gente, ela não abraça. Por quê? Embora ela esteja completamente inteira, materialmente falando, ela não tem mais o princípio vital, que é exatamente isso que alimentava aquele corpo, né? E aí a gente começa a entender que existe algo mais além. E se existe algo mais além, não quer dizer que porque ele é mais além, a gente não possa saber. Pode ser até que a gente não saiba tudo, mas que a gente pode utilizar, que a gente pode vivenciar, mesmo as coisas que a gente não conhece, é lógico que a gente pode. Vamos simplificar de novo. O celular, hoje, é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta de diversão, é um companheiro para todas as horas, não é? É uma ferramenta de comunicação para todo mundo. A gente sabe mexer no celular, sabe, o trivial ou o necessário. Se perguntar mais do que o que a gente sabe, se a gente pegar uma peça pequena de cada celular, que eles têm peças minúsculas, as peças são muito pequenas, se a gente pegar aquela peça, a gente não sabe para que serve. O fato de a gente não saber para que serve, como se monta um celular, o que é que faz com que o celular, eu consiga falar com vocês na Bahia, né? Que a gente consiga ter essa interação na Bahia ou em qualquer lugar do mundo, não é só no país, mas em qualquer lugar do mundo, em tempo real, a gente utiliza, mas se perguntar a profundidade disso, a gente não tem o conhecimento. O que é que permite? Tá, as ondas puras, a antena de não sei o quê. Eu posso dizer várias coisas, mas não sei como é que funciona. Eu não sei exatamente o que faz com que o celular atinja proporções locais tão distantes e com tanta limpeza, com qualidade de imagem, com qualidade de som. A gente não sabe. O fato da gente não saber profundamente, não conhecer profundamente, não nos impede de utilizá-lo dentro das nossas necessidades. Então, eu acho que as pessoas têm uma mania, eu digo que é mania ou um costume, de indagar muito
quando, na verdade, nós não temos todas as respostas que nós gostaríamos de ter aqui na materialidade da vida. Imagine quando a gente está falando de espiritualidade. A gente está indo para um patamar muito maior, muito mais elevado, né? E aí, e por que, então, nós estamos aqui? Exatamente porque nós temos uma finalidade. E não é na vida só. A vida, ela existe para permitir, o corpo existe, para permitir que o espírito se manifeste, que o espírito haja, que o espírito possa interagir exatamente aqui no ambiente físico, que é material. Mas nós temos a nossa alma, e ela é imaterial, né? Mas ela existe e tem uma finalidade. E por que a finalidade? Porque já viemos de outras existências, e é muito fácil a gente chegar a essa conclusão quando a gente olha para as pessoas no mundo, inclusive nas nossas casas, na nossa convivência mais íntima. Nós conhecemos nossos irmãos, olhamos para eles e a gente descobre, eles são muito diferentes de nós. Nossos pais, mães, que originaram a nossa existência, o nosso corpo, e são totalmente diferentes de nós. Então, existe algo, é lógico que sim, que existe algo que permitiu que aquelas pessoas se juntassem aqui na Terra para viver uma situação onde elas têm uma finalidade. Qual é a finalidade? É progredir, é evoluir moral e espiritualmente. E para isso, nós mesmos vamos criando as situações que vão puxar de nós, exigir de nós que nos transformemos. É isso que quando a gente é chamado para a responsabilidade. Ainda ontem, numa palestra que eu fiz no NEMO, Núcleo de Estudos e Orações Mediúnicas, e na palestra eu falei, uma pessoa me questionou sobre inteligência artificial. E eu disse, olha, a inteligência artificial é uma conquista enorme do mundo. É uma oportunidade que os espíritos estão tendo para desenvolver a IH, que é a inteligência humana. A gente está precisando aprender a conviver com a inteligência humana. Por quê? Porque a tecnologia afastou muito o homem exatamente de si. Ele tirou de si, tirou das pessoas que amam. Hoje as relações são muito mais virtuais do que mesmo pessoais. E isso tem feito com que as pessoas se desviem do caminho. Porque qual é o caminho? É aprender mesmo com dificuldade, aprender a conviver um com o outro, cada um dando o seu melhor. Eu não posso criar expectativa, não devo criar expectativa com as atitudes de terceiros, nem do meu filho, nem das pessoas que estão comigo. Eu dou o meu melhor, isso me cabe. Mas as pessoas, o máximo mínimo que eu posso ser é compreendê-los, que eles não estão no mesmo patamar de conhecimento que eu estou. E o próprio Evangelho nisso é muito claro, quando Cristo diz que a quem muito foi dado, muito será pedido. Né? Aí a gente vê nisso a própria responsabilidade. E Joana fala exatamente dessa responsabilidade espiritual, fazendo com que a gente desperte para aquilo que a gente está aqui para fazer. Nós estamos aqui com um propósito. Nós temos um propósito. Nós não estamos aqui somente para viver a vida material, casar, ter dinheiro, ter filhos, viajar, passear, namorar. Não. Tudo isso faz parte da vida material. E é saudável? É também. Não tem nada demais. Desde que não desvie o homem do seu verdadeiro propósito. Porque o verdadeiro propósito do homem é se divinizar. É essa a sua responsabilidade consigo e com Deus. Nós temos uma tendência a achar que Deus, porque é um Pai grandioso, magnânimo, a perfeição, a bondade suprema, o sagrado, nós temos uma tendência de esperar de Deus que Ele nos atenda.
que ele cumpra aquilo que nós desejamos ou que nós achamos que precisamos, porque nós queremos ser felizes. Ok. Está tudo bem, está todo mundo transitando num caminho que vai, com certeza, vai chegar na perfeição, porque esse é o destino das almas. Você pode demorar o tempo que for, mas que vai chegar, vai, é besteira. Agora, a gente pode acelerar o passo, né? Então, o que é que acontece? Por isso que Joana fala pedagogicamente e fala de uma maneira muito, muito prática, mas também muito incisiva, da responsabilidade espiritual. Porque a cada um cabe exatamente o caminho está traçado, as oportunidades foram dadas, né? Tudo que acontece na vida de um homem acontece na vida de todos. A diferença é que um vai olhar de uma forma, vai absorver como lição, o outro vai absorver como castigo, o outro vai absorver como aprendizado. Em que estágio você está, eu não sei. Eu costumo aproveitar todas as coisas que eu não gosto quando acontece comigo, que me fazem sofrer, eu costumo ver o que é que tem de aprendizado naquilo. Porque exatamente isso. Acho que essa conexão com Deus faz com que a gente comece a descobrir que o propósito da vida é crescer, evoluir moral e espiritualmente. Para se crescer moral e espiritualmente, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade espiritual. Começo de conversa. Eu sou um espírito e eu tenho um propósito. Eu tenho uma finalidade existencial. Né? Por que existencial? Porque se a vida acaba com a morte, o corpo acaba, é por isso que nós, os espíritas, usam o termo desencarne, porque a única coisa que a gente perde é a carne. Então, a carne morre, ela perece, ela acaba, mas o espírito continua a sua estrada. Né? Porque a vida verdadeira é exatamente a do espírito, a da alma. E é interessante porque já está provado por A mais B que é exatamente isso que acontece. E aqui, nós estamos aqui, é uma escola, que a gente está aprendendo a assumir a nossa responsabilidade espiritual. Por exemplo, na palestra de ontem, quando eu fui questionada sobre a inteligência artificial, e eu disse que é uma coisa muito boa, a pessoa levantou e disse, você não acha que a gente tem medo, todo mundo está com medo da inteligência artificial? E eu disse, olha, não deveria. Até porque a inteligência artificial, ela foi criada com uma finalidade maravilhosa. Como tudo no mundo, alguns vão usá-la corretamente e alguns não vão usá-la corretamente, ok? Mas ela foi criada com um propósito generoso. Tem outra coisa que a gente não tem que temer, é que a inteligência artificial, ela tem somente as informações que os homens, olha só, nós homens, tudo que ela responder, ela responde, sabe de tudo, não é? Tudo que você quiser, vai para o GPT, que o GPT sabe tudo. Mas a inteligência, ela sabe tudo, ok? Por que ela sabe tudo? Porque o homem, que somos nós construímos, nós criamos a tecnologia e nós criamos a inteligência artificial. E a inteligência artificial, portanto, ela é única e exclusivamente uma composição, uma junção de tudo que o homem criou até agora. Tudo. E isso tudo foi configurado, aí a inteligência artificial, tudo que você perguntar, uma massa de fazer pastel, uma massa de bolo, um acidente que houve não sei aonde, tudo isso ela sabe. Inclusive sobre você. Isso se você colocou em algum momento, em algum lugar, informações mais precisas, mais íntimas sobre você. E aí a gente está vivendo a época, exatamente, das redes sociais. Então, para a inteligência artificial
saber quem é quem, quantos filhos tem, onde é que está, para onde viajou, para onde foi, para onde chegou. É a coisa mais fácil do mundo, não tem nada que possa temer. E isso também, eu vejo nisso, uma oportunidade de conscientização, já que a gente está falando de responsabilidade espiritual, de conscientização. Nós conseguimos, nós homens, estamos hoje num ápice, olha só, da nossa caminhada evolutiva, como pessoas, como homens. E como homens, a gente está tendo resultado exatamente na tecnologia, a gente vai ver como é que essa inteligência artificial ela vai ser utilizada. Se ela vai ser utilizada mais para o bem ou mais para o mal. Ela foi criada com a finalidade de bem. Mas vai ter quem vai usar indevidamente, né? Como tudo no mundo. Isso é besteira, é como tudo no mundo. Agora, quem é que vai prevalecer? Vai prevalecer o bom senso dos homens que já aprenderam a assumir a sua responsabilidade espiritual e querem continuar seguindo no bem e na luz? Ou vai continuar, olha só, existindo aquelas criaturas que ainda vivendo nas trevas da ignorância, aí se apossam do conhecimento e utilizam indevidamente para a infelicidade de outros. Mas essa alternativa, essa opção, essa escolha vai ser sempre nossa. É interessante a gente saber isso. Nós estamos numa oportunidade maravilhosa da gente provar que a gente melhorou, que a gente não precisa mais ter atitudes tão infelizes, porque já chegamos até aqui. A inteligência artificial, chegamos até aqui. E com a inteligência artificial em alta, nós seremos obrigados, nós homens, seremos obrigados a desenvolver a nossa inteligência humana cada vez mais, exigindo a mudança de nós. Olha só, e essa mudança tem que ser para melhor. Na hora que a inteligência artificial começar a tomar conta de tudo, a gente vai se rebelar. E para a gente se rebelar, a gente vai se rebelar no bem. Eu vou provar, já que a gente mesmo criou uma máquina que nós mesmos criamos, nós podemos destruir. E nós podemos ou construí-la mudando, olha só, transformando essa máquina, né? E para transformar, a gente tem que estar transformado porque ela é uma resposta de todo o trabalho que o homem já fez até aqui. Ela é a resposta disso, ela é o conjunto dessas coisas que nós fizemos para poder, quando a gente olhar e ver que deu tudo errado, aí a gente está tendo a oportunidade de olhar e dizer, poxa, chegou até aqui porque todas as informações que ela tem foi o homem que botou. Tudo que ela responder, você vai encontrar exatamente em qualquer enciclopédia, em qualquer livro, em qualquer rede social. Por quê? Porque ela é uma composição. Ela não nasceu, não surgiu do nada. E ela tem um nome. Ela é uma inteligência artificial. E agora é a oportunidade do homem, olha só, do homem aprender a desenvolver agora toda a sua capacidade de intelecto para transformar, que é o propósito do homem e da humanidade, transformar o mundo num lugar melhor. Se a gente está preocupado em transformar o outro, a gente já está errando de cara exatamente o primeiro passo. Porque o primeiro passo tem que ser, eu vou me transformar. Para eu transformar os outros, primeiro eu me transformo, as pessoas veem que eu me transformei, e elas... Porque nós somos criados como... Nós temos essência divina. Nós somos bons, nós não sabemos. O próprio Jesus Cristo, no Evangelho, eu digo que muitas vezes a gente lê o Evangelho e a gente não vai na íntegra do que ele está dizendo. O próprio Jesus, no Evangelho, ele diz assim, vós sois deuses. Ele diz, vós sois. Vós sois. Ele quer dizer, nós já somos deuses. Ele não disse, vós sereis deuses. Se era para a gente ser deuses depois,
Se era para a humanidade acreditar que só pode se purificar depois, ele teria dito, vós sereis deuses. Mas ele não disse isso, ele disse, vós sois deuses. Aí ele complementa, podereis fazer tudo que faço e muito mais. E quando ele diz isso, já que a gente está falando exatamente de responsabilidade espiritual, e esse foi o propósito do Cristo, quando encarnou na Terra como homem. Nós espíritas, nós sabemos da escala espiritual, nós conhecemos as escalas espirituais. Um espírito que chega na categoria que Jesus Cristo chegou, ele necessariamente não precisaria mais encarnar. Mas ele tinha uma finalidade, ele tinha um propósito, ele tinha uma missão. E ele abraçou aquela missão. E ele veio como homem, ele não veio como espírito de alta categoria, de muito brilho, não. Nós fomos descobrindo isso porque vimos naquele homem, olha só, um homem igual a qualquer um de nós vimos atitudes diferenciadas. Nós vimos atitudes de nobreza num simples homem. Eu gosto de falar de Jesus Cristo como homem, porque como espírito de alta categoria, inspiração do mundo, luz do mundo, tudo isso nós conhecemos. Mas ele era simples, e ele que fazia questão de falar qualquer coisa, tudo, ele era extremamente pedagógico. Ele era mestre de almas, né? Então, ele não perdia uma oportunidade. Não tem nada no Evangelho de Jesus que ele tenha vivido e tenha dito, é porque eu sou um espírito de luz. Não há nada em nenhum evangelho, nenhum livro de religiosidade fala de um que Jesus tenha se portado dessa forma. Ele, pelo contrário, o que mais se elogia, o que mais se reconhece na grandeza e na nobreza do Cristo é exatamente a sua humildade. E aí Jesus, mesmo sendo um espírito, já tinha alcançado o extremo, né? Já estava ali no mundo dos espíritos puros, ele aceitou essa missão, ele aceitou com propósito a missão de vir como homem. E foi como homem que até hoje ele faz com que a gente, olha, nós estamos em 2026, janeiro de 2026, portanto, 2026 anos depois de sua vinda como homem, nós estamos reunidos falando de uma lição de um livro que, por misericórdia, olha só, e generosidade de Deus, foi psicografado por alguém que sofreu, porque quem conhece a história de Joana de Cusa, Joana de Ângeles, quem conhece todas as encarnações de Joana, sabe que Joana foi um espírito que sofreu muito, mas que mesmo com todo o sofrimento, a nobreza, olha só, a nobreza espiritual desse ser nunca se balançou. Em todas as vidas de Joana, ela sempre mostrou a sua nobreza moral e espiritual. Em diferentes, olha só, em diferentes estações, em diferentes níveis de entendimento que ela estava, mesmo assim, ela mostrou nobreza. Por quê? Porque tinha uma determinação. Não é, hoje ela sabe, hoje ela educa outras pessoas com as suas psicografias, né? Por quê? Porque ela já alcançou um conhecimento maior. E Jesus, quando a gente fala dele como um homem, aí a gente vê da responsabilidade espiritual daquela criatura como homem. Que todas as diferenças que a gente vê em Jesus, ele justificou sempre com simplicidade. Por exemplo, quando a gente fala de Jesus, muita gente, a primeira coisa que fala de Jesus só enxerga os milagres. E eu gosto muito de deixar bem claro que Jesus nunca assumiu nenhum milagre dele, né? Nem na Bíblia, que é o livro sagrado, sempre será o livro sagrado, né? E não é porque foi escrito por Deus, que Deus não é um ser humano igual a qualquer um, pega um lápis e uma caneta e vai escrever. Ele intuiu os profetas e a Bíblia é um livro sagrado, sem dúvida nenhuma. O Evangelho segundo o Espiritismo, para quem ainda tem alguma dúvida, ele é composto de 28 capítulos, mais uma coletânea de preces.
E os capítulos, se você observar no rodapé de cada capítulo, de cada item, tem Mateus, capítulo tanto, versículo X. Mateus, João, capítulo tanto, versículo tanto. Lucas, capítulo tanto, versículo tanto. Por que isso? Porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é a mesma Bíblia, sem tirar nem pôr, não tem nada de diferente. Quem quiser tirar essa dúvida, é só pegar o Evangelho, pega um capítulo do Evangelho, leia qual é, está se referindo a quê? Mateus, capítulo tanto, versículo tanto. Pegue a Bíblia e vá ler, que você vai ver que é 6 e meia dúzia. Né? Não tem nenhuma contradição. Eu digo que quem encontra contradição é exatamente quem não estuda. Bom, Jesus Cristo como homem, eu gosto de falar bem sério isso, homem, ele fez coisas divinas. Ele viveu de forma divina, diferenciada de tudo que a gente até hoje a gente já conhece. Exatamente por isso, ele é um cara de tanta importância, o homem Jesus, ele tem tanta importância para o mundo e para a humanidade, que a humanidade se divide somente em 2 tempos. Só existe a humanidade AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Né? Dada a importância que esse homem teve no mundo. Né? Então, era um homem simples, não é, a gente chama rei dos reis, mas ele não foi um rei igual qualquer outro que a gente conhece, que a gente ouviu falar. Ele era um rei diferente. Os milagres que ele operou, ele fazia questão de deixar esses milagres à custa da nossa fé, porque a mulher hemorrágica, né? Que a Bíblia fala que ela teve uma hemorragia de 40 anos, tal. No dia que ela conseguiu chegar perto de Jesus, a única coisa que ela fez, eu estou simplificando, né? Para adorar. A única coisa que ela fez foi alcançar a túnica de Cristo. Ela segurou na túnica dele. Aí ele para. Quando ele parou, aí ele perguntou quem me tocou. E aí Pedro disse, Senhor, como é que a gente vai saber quem foi que me tocou? Se nessa multidão toda, como é que a gente vai saber quem foi que tocou na sua roupa? Aí as palavras do Cristo, está lá no Evangelho, para todo mundo ver. Porque quando me tocaram, de mim saiu virtudes. E aí, quando ele olhou, estava uma senhorinha deitada, ela tinha caído, e quando ela caiu, ela segurou nas vestes de Cristo. Aí ela disse, Senhor, fui eu. Aí ele deu a mão, ela levantou, e as palavras de Jesus Cristo para ela foi, mulher, tua fé te curou. Quando ele disse isso, ele deixou bem claro, eu não fiz nenhum milagre. E se a gente for analisar isso, materialmente falando, a gente vai ver o quê? O Cristo não fez nada, absolutamente nada. Ele não fez. Quem fez foi aquele sentimento que ela tinha de que ela seria atendida, de que ela seria curada, de que ela conseguiria o que ela estava pleiteando, porque aquele homem era um espírito diferenciado. Eu gosto de falar de Jesus como homem, para a gente ver que, como homem, ele viveu divinizado e divinizando a todos nós. Quando a gente fala de responsabilidade espiritual, que é o tema da noite do livro de Joana de Ângeles, nós falamos exatamente disso que Jesus ensinou, que como homens nós temos responsabilidades. Porque foi isso, ele precisou ser um homem para a gente entender o papel que nos cabe. Né? Então, quando a gente está só na materialidade, a materialidade da vida ela é insuficiente para dar firmeza, para dar fortaleza ao homem, para suportar todas as dificuldades que a gente está propenso, sujeito a passar. Se a gente não tiver essa relação com Jesus, se a gente não tiver esse direcionamento do exemplo do mestre, nós jamais conseguiremos uma conexão com Deus. E não conseguindo essa conexão com Deus, nós desconectamos de nós mesmos. De nós mesmos. Nós nos separamos de nós, o que é muito difícil. Né? Quando a gente vê uma pessoa, hoje nós estamos vivendo uma época
onde as pessoas têm muitas dificuldades emocionais, muitas dificuldades mentais, comportamentais, né? Por quê? Porque o mundo está muito tumultuado, é guerra, é insatisfação, é gente errando, é uma coisa que tem uma hora que dá uma insegurança, né? E a gente não sabe para onde a gente tá navegando. E aí, em determinados momentos, muitas pessoas, mas muitas, e hoje, num número muito grande, numa escala muito grande, muitas pessoas estão deprimidas, muitas pessoas estão ansiosas demais, muitas pessoas estão emocionalmente debilitadas. E aí entra exatamente aquela pessoa, tem sempre uma pessoa, e outro dia eu comprei uma briga com alguém, exatamente por causa disso, porque tinha uma pessoa que estava conosco e era amiga de uma amiga nossa, e ela disse que estava em depressão. E ela realmente estava com um olhar muito triste, né? Muito apagadinha e tal. Eu acho que o que ela precisava ali era de carinho, né? Não precisava que ninguém apontasse nada. E aí surgiu alguém que estava na mesa e achou-se no direito de dizer, sabe o que é isso? Isso é falta de Deus na sua vida. E quando ela disse isso me incomodou na hora. Aí eu sei é falta de quê, mulher? Ela disse, é falta de Deus na vida. A pessoa só fica em depressão quando falta Deus na vida. E minha filha, deixa eu dizer uma coisa a você. Nunca mais abra a boca para dizer tamanha besteira, não. Porque Deus não falta na vida de ninguém, não, mulher. Pela mãe de Jesus, ele se encaixa, ele nem falta nem sobra. Porque ele se encaixa perfeitamente dentro de cada filho dele. É preciso que você tenha essa conexão com Deus, essa visão de Deus, para você ter uma qualidade de vida. Quando você diz para uma pessoa que está passando por um sofrimento desse, sim, mas ela mesma disse que ela não está nem se encaixando nela. E pronto, então eu gostaria de dizer que ela está precisando, ela está distante, ela está faltando ela. É falta dela nela. Pode ser isso? Aí ela disse, como é que a pessoa falta em si, Mira? Porque ela está aí viva. Eu digo, ela não está viva. Ela está sobrevivendo, é diferente. É diferente. Está faltando ela para ela. E o único caminho é exatamente ela deixar calar o corpo, olha só, para poder a alma sobressair. Quando a gente deixa a alma sobressair, tudo vai se encaixando. Por quê? Porque a sua natureza é divina. É essa a responsabilidade que nós temos, somente isso. Permitir que o corpo que grita, o corpo dá ordem, o corpo determina, ele guia, ele escraviza e nós atendemos o corpo. Né? E nesse atendimento todo do corpo, a gente vai negligenciando nossa alma. E quando a gente negligencia a alma, a gente vai se perdendo, não é de Deus, a gente está se perdendo de nós mesmos. Porque nós somos de essência divina, criados para dar certo. Em que momento nós não entendemos isso? Em que momentos, quais são os nossos projetos, quais foram as expectativas que nós criamos, que depois de não alcançá-las, nós nos sentimos tão infelizes ao ponto de achar que Deus não está conosco, não nos enxerga, não gosta de nós, não nos ama. Muita barbaridade, digno de muita ignorância, que hoje não tem nem lógica de existir. O mínimo de fé, o mínimo de conhecimento e de relacionamento que o homem tiver com Deus e com o Evangelho de Jesus, ele vai se sentir, no mínimo, acolhido por um ser superior. Né? Mas esse acolhimento não isenta o homem da sua responsabilidade de criar a sua, dentro de si, a natureza da nobreza. Plantar em si a nobreza. Porque está aqui tudo que a gente precisa, nós recebemos, inclusive, nas dificuldades. Porque bem e mal sofrer também é bíblico. Né? Não é porque a gente está aqui que a gente não vai sofrer, não. Bem e mal sofrer, aquela pessoa que sofre bem, ela sofre. Mas ela sofre
diferentemente daquela pessoa que sofre mal. Aquela pessoa que sofre bem, ela tem uma fé, ela tem uma conexão com Deus, ela tem certeza que aquilo tudo tem uma finalidade, e tem. E aquela pessoa que não sabe sofrer, porque ensinaram em que momento será ela que a vida é toda para ser bela, linda, divina, maravilhosa e perfumada. Aí, quando acontece determinadas coisas, porque acontece na vida de todo mundo, né? Deus não tem filhos preferidos. Nós é quem temos maneiras de preferir Deus. É assim. Então, o que é que acontece? Quando acontece alguma coisa que não é aquilo que aquelas criaturas queriam, elas caem numa tragédia de sofrimento, né? Elas traem um mar de dor muito grande. Por quê? Porque é como se elas questionassem Deus se elas são merecedoras daquilo ou não. Quando a gente tem uma conexão com Deus, isso vai doer, lógico que dói, é bom que doa. Sim, é bom que a gente sinta dor, sim. Porque a dor transforma, a dor conduz. Quando a gente sente dor, a gente quer transformar aquilo. Eu estou sentindo dor aqui e agora eu vou transformar isso. Eu vou ter que calar essa dor de alguma forma. É como quando a gente está com uma dor de cabeça, a gente toma um analgésico. Por que a gente toma um analgésico? Porque tomando um analgésico, a gente vai mandar a dor embora. E aí, a gente sabe o caminho. A gente sabe que devia pegar um analgésico, tomar um analgésico. Depois a gente vai procurar a causa daquela dor. Tem que vasculhar para saber a causa da dor. Foi uma dor de cabeça. O que foi que provocou? Foi má alimentação? Foi estresse? Tem uma série de coisas que pode ter sido. Não é? Então, o ideal é que a gente investigue para saber exatamente a cortar o mal pela raiz. Quando a gente tem qualquer situação desconfortável na vida, né, e a gente não está na vida para passear, exatamente por isso que a gente diz que existe a vida, existe a existência. Se a gente viver somente a vida, e ela é muito boa, diga-se de passagem, mas se a gente viver somente a vida, sem ajustá-la à nossa existência, que é a vida verdadeira, né, que é a vida da alma, aí a gente não vai conseguir chegar aqui na vida e conseguir ser feliz. Por que não? Porque nós estamos soltos da nossa divindade. Nós estamos à deriva. E quando a gente está à deriva, aonde a gente aportar, a gente vai sofrer, porque a gente não conhece nada mesmo. De qualquer forma, a gente vai se sentir desconfortável, né? Daí a importância da gente conhecer ou a gente abraçar uma doutrina, e eu gosto muito de deixar bem claro o meu respeito, muito sincero, por todas as religiões. O que tem de errado não está pautado na religião. Tudo que tiver de errado, de contraditório, está pautado no homem, na condição de entendimento do homem, não do Evangelho. O Evangelho está lá muito claro, objetivo. Quando a gente fala de Jesus, e eu vejo muita gente falar de Jesus única e exclusivamente pelos milagres, isso me impressiona, porque nos milagres, Jesus fez questão de tirar tudo. Lázaro, a ressurreição de Lázaro, quando Jesus ressuscitou Lázaro, todo mundo só diz isso. E quando eu digo, não, está lá no Evangelho, Jesus não ressuscitou Lázaro. Jesus disse, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. E toda pessoa que dorme acorda. Se não acordar, é que morreu. Mas Lázaro estava dormindo. Depois, a própria medicina, a própria ciência, até hoje fala-se dos casos de catalepsia, e são comuns até. Eu já vi várias vezes na televisão pessoas que foram desenterrar seus mortos para botar em ossuários, e aí, quando chega lá, o corpo está embocado. Quer dizer, em algum momento, aquela criatura ali já enterrada, ela acordou e estava ali enterrada. Nesse caso de Lázaro, foi isso. Jesus nunca teve a pretensão de dizer, olha, eu fiz Lázaro ressuscitar porque eu sou o cara. Não. Aí a gente precisa exatamente criar essa imagem de Jesus pautada somente nisso, e a gente esquece
a simplicidade dele, que ele fez coisas simples, né? Que ele deixou, que nós soubéssemos, como a mulher hemorrágica, vai, mulher, tua fé te curou, é que ele disse, ó, tu fizesse um milagre, tua fé te curou. O centurião romano, que estava com o empregado também morrendo, que foi lá, que era um perseguidor do Cristo, mas quando já tinha escutado tanta coisa sobre Cristo, que quando precisou, foi lá falar com ele. Não foi lá? Jesus, eu vou na tua casa. Ele não precisa ir, mestre. O senhor não precisa da minha casa, não. Porque eu tomo conta de um exército e quando eu dou ordem aos meus homens, saiam, eles saem. Quando eu digo volta, eles voltam. Se o senhor disser uma palavra aqui, eu sei que meu servo vai ser curado lá. E aí Jesus mesmo aproveita aquele momento, mestre como ele era, né? Mestre das almas, conhecedor de almas. Ele disse, olha, em toda a Galileia, eu nunca vi tamanha fé. Ele estava com o povo dele. Mas ele aproveitou aquele momento que era uma pessoa inusitada. Mas era uma oportunidade de mostrar que uma pessoa daquela, na hora que estava num momento de dificuldade, ele sabia exatamente onde ele ia buscar o que ele estava precisando, que era a cura do empregado dele, né? E aí, mais uma vez, ele deixou bem claro que foi a fé daquele centurião que tinha um papel, ganhava o salário dele para perseguir o Cristo, mas na hora da necessidade foi lá buscar o amparo do Cristo. E ele deixou bem claro que o que aconteceu, que ele vai, que teu servo está curado. Teu servo está curado. E o cara foi para casa, chegou lá e encontrou o servo curado. Né? Então, mais uma vez, a gente fica sabendo isso. Jesus Cristo queria o quê? Que o cara soubesse que quando se tem fé, se alcança. Quando se precisa, acha. O que nós precisamos agora entender é que a nossa responsabilidade espiritual nos impõe, principalmente agora, com a criação da tecnologia no mais alto grau, a chegada da inteligência artificial, a gente poder desenvolver a nossa inteligência humana, é a ID, a IH, para poder chegar na inteligência divina, a ID. Porque ainda tem essa, é inteligência artificial, inteligência IH, inteligência humana, mas o propósito da existência humana, que somos nós que comandamos, inclusive a inteligência artificial, que é somente a composição de tudo que o homem tem lá. Outro dia, uma amiga minha me mandou, ela, mira, eu te procurei na internet, eu procurei, botei teu nome, aí eles disseram quem tu eras. Aí ela mandou para mim o que foi que a inteligência, ela mandou o print para mim, o que a inteligência artificial disse quem eu era. A inteligência sabe de tudo de mim, como trabalhador espírita, que é o que tem na internet, somente. Não tem quem sou eu, como amiga de Josema. Não tem. Josema sabe mais de mim, porque Josema me conhece, olha só, Josema me conhece há mais de 40 anos. Nós já tivemos situações, a gente sabe exatamente coisas umas das outras, já nos amparamos umas nas outras, temos nossa amizade, graças a Deus. Então, a inteligência artificial, ela não entra aí. Ela não teve espaço. Ela não consegue saber quem é meu pai, quem é minha mãe, o que é que eu gosto de fazer, quanto eu gasto todo dia. Ela não sabe por quê. Porque eu não deixei chegar na rede social. E como não chegou, ela não tem isso. Ela botou a biografia de Mira Burégio, é desconhecida, mas ela é uma palestrante espiritativa, faz seminários, não sei o quê. Ela sabia tudo da minha vida como espírita. E eu achei isso fantástico. E ela só foi procurar isso na internet porque eu tinha dito exatamente isso. Que a inteligência, ninguém tem que ter medo de inteligência artificial. Pelo contrário, vamos abençoá-la. Recebê-la muito bem, porque é a oportunidade que a gente tem de desenvolver a nossa responsabilidade espiritual. A gente tem que transformar a nossa existência.
Nós já estamos na oportunidade, não é amanhã, não. Amanhã é outra oportunidade. É agora, é aqui e agora. Eu não tenho que pensar no que fui antes, nem pensar no que serei. Eu estou tendo a oportunidade aqui e agora. E nessa oportunidade aqui e agora, eu vou plantar tudo que eu preciso para chegar com a mala boa, a mala recheada. Porque quando a gente olha para a natureza nos dá sinais de transformações que na natureza existe. E se existe, nós somos parte dessa natureza, então é possível que aconteça conosco. Eu gosto muito de falar da flor de lótus, que eu acho a flor mais bonita do mundo, né? E ela exala um perfume que é diferenciado. E quando a gente vai ver onde é que ela nasce no mar puro, lamaçal. Imaginar que numa lama, essa planta bonita, e a lilás é uma coisa belíssima, é uma planta bonita e cheirosa, ela possa nascer de um local daquele, a natureza dizendo, olha, você pode ser o que for. Na hora que você quiser, o seu destino é brilhar. E que brilhe a tua luz, né? Porque Jesus diz que brilhe a tua luz. Que seja radiante. Que a gente aprenda a desenvolver a nossa responsabilidade espiritual, calando as necessidades do nosso corpo, que nos escraviza. E aí depois a gente arranja desculpa, né? A gente arranja 1000 desculpas, mas a gente não fala, bom, eu sou um espírito com uma experiência agora, essa experiência agora, para mim é única, as outras serão, cada uma será única na época que eu viver, mas essa agora é única, as que eu já vivi, só deu para chegar até aqui, eu gostaria de ter chegado mais adiante, mas essa já estou mais preparada, eu não vou perder minha oportunidade. Né? Por que eu não vou perder? Não é só porque eu tenho a pretensão de melhorar. É porque quando a gente melhora, o mundo todo melhora. Não adianta eu querer que o mundo mude porque eu desejei se eu não faço a minha parte. E se eu não posso fazer a minha parte no mundo inteiro, eu posso fazer no meu mundo interior. É isso que Joana ensina. No livro que a gente está dando hoje, que a gente precisa brilhar, porque as trevas que existem são as trevas que nós criamos, que nós não permitimos iluminação, que nós não deixamos afastar a escuridão, com os nossos desacertos, com os nossos erros, com as nossas más tendências, com as nossas más inclinações, com nossos egoísmos, porque a tendência é que a gente ache responsável para aquilo que é errado em nós. Quando, na verdade, o ideal é que a gente mesmo se oriente o tempo todo pelas nossas atitudes. E as respostas das nossas atitudes estarão sempre no outro. Quem são exatamente as pessoas que você convive? Qual é o sentimento que elas têm por você? Como é que elas te veem? Como é que elas gostam de você? Como é que elas sentem? Como é que elas pensam? O que é que elas pensam de você? Aí a gente sabe. Ah, mas a gente tem que viver sempre. É o crivo da avaliação do outro? Também não. Também não. É somente a certeza que você está caminhando bem. É você consigo. Eu não posso querer que o mundo seja bom somente porque eu quero que as outras pessoas sejam. Eu primeiro tenho que fazer isso em mim. Quando a gente melhora em nós, e a gente tem a resposta exatamente nas pessoas que convivem conosco. Né? Eu gosto muito de dizer assim, eu só posso saber que eu sou uma boa amiga se os meus amigos disserem que eu sou uma boa amiga. Mira, tu é legal. Mira, tu, ó. Aí então eu sou. É bem capaz que eu seja uma boa amiga. Se meu filho disser que eu sou uma boa mãe, é capaz de eu ser uma boa mãe. Agora, se eu vou me analisar, eu corro o risco de errar. Porque nós temos uma tendência muito grande a sermos muito generosos conosco. Né? Eu digo que a internet também é boa para isso. Quando alguém está conhecendo alguém na internet, e eu conheço muita gente que gosta de conversar, namorar pela internet.
Aí como é que você é? Ah, eu sou assim, 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 assim. E quando vai conhecer realmente, nem ela é o que ela disse, nem a outra pessoa é o que disse também. É interessante. Eu não sei se alguém está mentindo ou se a pessoa se vê daquela forma, né? A gente não pode questionar isso. Nós temos essa tendência de sermos generosos conosco mesmo. Agora, independente de tudo isso, existe um caminho maior, o caminho verdadeiro da existência, não é só da vida, é da existência. E a existência é essa sim, independente da morte física, da morte do corpo, do desencarne, essa outra vida ela continua. E se a gente aprender a ter responsabilidade aqui, hoje, agora, nessa existência, nessa encarnação, a gente vai levar todo o aprendizado para as próximas encarnações. E se a cada encarnação nós já somos espíritos mais esclarecidos, mais preparados e mais generosos e solidários, é claro que o mundo também será mais generoso, mais esclarecido e mais solidário também, né? Então, é preciso saber que tudo que a gente está transitando na existência, na vida, faz parte do processo de aprendizado. Tem uma proposta boa, que é a proposta da evolução, da iluminação. E o Mestre Jesus deixou bem claro, né? Ele disse que meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Esse amor tem que partir de cada um de nós. Que o mundo possa me amar muito, mas se o mundo não me amar, que eu possa amá-lo incondicionalmente. Que Deus esteja conosco, que Jesus nos abençoe, que tenhamos um ano novo de 2026, de muitas bênçãos, de muita paz, de muita saúde, de muitas realizações felizes, mas principalmente do estreitamento nos laços que nos ligam a Jesus e de uma conexão perfeita com Deus. Muita paz e muito progresso moral e espiritual para todos nós. Que Deus esteja sempre conosco, mas especialmente que nós estejamos sempre com Deus. Gratidão. Passei da hora, passei, Alberto? Não, tá dentro da hora, Mira. Então, gente, depois de palavras tão edificantes, Obrigada. diante de mensagens, né, que nos fez refletir, pensar como é bom, né? E a gente aprendeu aqui de uma maneira suave, sem sofrimento. Geralmente, sofrimento é causado por nós mesmos quando a gente persiste no erro, na teimosia e não quer aceitar a espiritualidade. Então, eu penso que responsabilidade é isso, é você tomar consciência de que você é um espírito e que você está aqui na Terra para poder cumprir uma tarefa, ter um compromisso com a sociedade, com as pessoas que estão em sua volta, não só com você mesmo. Então, é muito importante tudo que foi dito para a nossa reflexão. Então, gente, eu quero aqui aproveitar esses 10 minutos, agradecer, né, a presença de todos, agradecer a presença, né, de Mira, e passar a palavra aqui para os amigos, irmãos que querem acrescentar ou fazer alguma pergunta. Aproveite, porque Mira, não é fácil a gente convidar ela, não, dá muito trabalho, porque a fila é grande. Está aberta a palavra aí, aproveite esses 10, 15 minutinhos aí. Boa noite, dona Mira. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, um abraço. Qual é o papel, assim, qual é a importância do espírito hoje na sociedade, nós espíritos kardecistas, que a gente, assim, no mundo contemporâneo, nosso papel hoje, como espírita. Você está perguntando ou do espírito? Isso. Não, dos espíritos kardecistas, do nosso praticante. Do espírita, pronto. O papel do espírita. Eu digo que o papel do homem em si é um papel de muita responsabilidade, um com todos e todos com um, né? Mas do espírita especialmente, eu acho que é bem maior. Por quê, Léo? Porque nós temos
o conhecimento da continuidade da vida. Como a gente tem um conhecimento, se a gente não tivesse esse conhecimento, aí a gente tinha certeza que aqui agora acabou, então a gente não precisava fazer tanto esforço. Mas a gente sabe, o espírita, ele tem a consciência da continuidade da vida. E de que a semeadura é livre, que a gente vai poder fazer. Eu acho que o espiritismo em si é a doutrina mais libertadora, né? É mais liberal, é libertadora, mas ela é mais liberal. E ela sendo mais liberal, como ela é, porque o espiritismo ela não impõe nada. Ele não impõe nada. Por exemplo, algumas religiões, você não pode usar batom. Você tem que ir para a igreja todo domingo. Você não pode usar determinada roupa. Você não pode casar sem casar primeiro no papel ou diante de Deus. Quer dizer, você pode morar com alguém. O espiritismo ele não impõe absolutamente nada a ninguém. Ele doutrina, ele ensina, olha só, ele acompanha, ele acolhe, né? Ele dá todo o ensinamento, mas ele não impõe. O espírita, ele tem, eu acho que por isso, o espírita, ele tem uma responsabilidade maior. Por quê? Se você for fazer um tratamento no centro espírita, você começa, se você quiser terminar, termina. Se você não quiser terminar, ninguém vai te condenar por isso. Se você abraça um trabalho, e isso é muito comum nas casas espíritas, as pessoas abraçam um trabalho e depois elas arranjam uma desculpa porque não tem mais tempo. Tem alguma coisa, muitas vezes chega numa situação de necessidade, é atendido na sua necessidade, né? Que normalmente é atendido mesmo, e aí depois que é atendido, agora eu não tenho mais tempo, sabe, Mira? O problema é porque eu não tenho mais tempo. Então, a pessoa, na hora que precisou, ele lembrou onde ele ia buscar, ele foi lá, pegou, recebeu, e depois que ele recebeu, ele esqueceu de Deus. Porque foi ali onde ele encontrou, né? Então, a pessoa que faz cursos e mais curso de passista, curso de não sei o quê, aí depois, não, mas eu não tenho tempo mais. Eu não tenho mais tempo. Aí depois reclama, poxa, foi dado a você, você fez, você aprendeu, divida, distribua. Isso é o papel do espírita, né? O verdadeiro espírita, ele acumula conhecimento e ele distribui, ele divide esse conhecimento para engrandecer o grupo, todo o grupo onde ele está inserido. A finalidade é essa. Se é um grupo de 2 pessoas, é um bom grupo. Se é um grupo de 2 milhões de pessoas, é um bom grupo também. É preciso a gente saber dar o melhor, sem procurar exatamente a resposta. Ah, não, mas se fosse um número maior de pessoas, o ESD, né, o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, eu vejo muito isso nas casas espíritas. Eles começam com a quantidade X de pessoas, aí vai diminuindo, até que chega um ponto que, quando termina o curso mesmo, o que tem é um número irrisório de pessoas. Por quê? Ah, mas é porque o curso é chato. O curso é chato. Ah, tá, então você não quer se preparar, não? Então mete a mão na massa. Vai lavar o banheiro do centro. Vai cozinhar a sopa. Vai fazer alguma coisa. Vai ser útil, pelo amor de Deus. Eu lembro que eu cheguei no centro, e foi um dia de chuva, muita chuva, e eu cheguei de sapato alto, eu arregacei a calça porque já estava com o pé na água mesmo, e o salão estava cheio d'água. E o pessoal, Mira, desculpe, pelo amor de Deus, não tem problema não, minha gente, está chovendo. Aí fiquei ali, ainda tinha uns 40 minutos, e eu não vi ninguém pegar uma vassoura para tirar aquela água. E aí eu fui perto da menina, de uma trabalhadora da casa, disse, minha filha, onde é que tem uma vassoura aqui? Aonde? Aí ela disse, uma vassoura? De cima, onde é que tem uma vassoura? Aí ela disse, a vassoura fica lá na cantina. Aí eu fui lá na cantina, peguei uma vassoura
Bom, ninguém vai tirar essa água, não. Eu não vou fazer essa palestra. Já estou aqui, eu saí de casa, já levei chuva. Eu vou fazer esse trabalho, mas vou. Eu não me chamo Milanês de Guré se eu não fizer esse trabalho. Aí eu digo, eu vou fazer. Então, quem vai ter que tirar essa água sou eu. E aí, o que é que eu fiz? Eu peguei a vassoura e comecei a tirar a água do centro. E quando me viram com a vassoura, meu Deus do céu, palestrante! A palestra ali, eu fiquei famosa na hora, não sei porquê. A palestrante não podia pegar uma vassoura, não. E por que não pegaram antes? Aí, não, Mira, pelo amor de Deus, Mira, não faça isso. Digo, não, vocês pegam outra vassoura e todo mundo tira mais rápido. Não deu 15 minutos, a gente tinha tirado a água toda. Era só iniciativa. Precisou que a palestrante, convidada, fizesse isso. Aí depois eu disse, durante a palestra, vocês precisam ter iniciativa. Não espera que ninguém faça. A gente pode fazer. O espírita, principalmente, que ele tem liberdade de mostrar para que ele veio. Quando a gente escolhe, eu digo que não tem, nesse mundo de Deus, não existe, Léo, coincidência, não existe acaso. Eu só acredito na providência. E eu digo que se alguém quer falar de coincidência, eu falo de Jesus-cidência. Eu digo que é Jesus-cidência. Por quê? Jesus faz com que a sua fé apareça, aí diz, eu quero ver agora como é que tu vai se comportar. O que é que tu vai fazer com isso aí? Né? E cabe a gente fazer a nossa parte. Ontem, se der tempo, eu vou falar que ontem eu passei por uma situação bem crítica ontem, que eu fiquei hoje o tempo todo, a manhã toda, eu fiquei me recriminando. Porque eu tinha certeza que eu precisava de um tempo para digerir o que aconteceu. Há 3 anos atrás, minha mãe desencarnou, e antes de desencarnar, minha mãe passou 4 meses dentro de hospital e ficava revezando somente meu irmão e eu, o tempo todo. E eu preferi suspender minha agenda para poder dar o apoio que minha mãe precisava naquele momento. E meu irmão, eu precisava ficar revezando com ele. E sempre fui eu quem decidia tudo, as coisas de mamãe. Aliás, na minha família, quem resolve tudo sou eu. E aí, o que é que aconteceu? Eu tinha alguns centros que eu tinha marcado palestra, eu já tinha avisado ao pessoal. E o pessoal estava sendo compreensivo, mas sempre tem aquela criatura que sai do contexto. E aí, uma pessoa marcou, e mamãe saiu do hospital a primeira vez, aí ela, Mira, pode remarcar, eu digo, vamos remarcar. Mas quando ela remarcou, no dia que ela tinha remarcado, eu já estava com a mamãe dentro do hospital de novo. E aí eu já tinha avisado a ela de novo, eu tinha pedido ao pessoal, vou suspender de novo minha agenda. Não tenho condições de fazer e tal. Eu sempre dando satisfação a todo mundo. E aí o que é que aconteceu? No dia do enterro de um palestrante espírita, nós estávamos lá e essa pessoa apareceu lá, que é determinado centro, e ela chegou perto e disse, Mira, eu estou com raiva de você. Eu disse, ô mulher, por quê? Foi o que eu fiz. Por que tu tá com raiva de mim? E eu tinha ido tão feliz abraçar ela, eu gosto de te abraçar, né? E aí ela disse, eu estou com raiva de tu. Aí eu disse, por quê? Aí ela disse, porque você deixou de ir lá, enganou a gente 3 vezes. Eu disse, enganei como? Como foi que eu enganei? Ela disse, não, passou a perna na gente. Eu passei perna como? Como é que eu passei perna em quê, menina? Pelo amor de Jesus. Ela disse, não, 3 vezes tu marcasse e 3 vezes tu não fosse no centro. Aí eu disse, foram 3 vezes foi que eu marquei. Ela disse, foi. Digo, a mulher, mas foi por causa do problema. Aí ela disse, nada a ver, Mira. De minha filha, eu disse a você, eu disse a todo mundo, eu mandei para todo mundo as mensagens, os áudios, eu comuniquei a todo mundo o que estava acontecendo. Ela disse, mas depois tu marcava de novo e tu não ia. Eu disse, estou me lembrando, peraí. Primeiro foi porque a mamãe adoeceu. Depois, aí eu disse, tu lembra porque foi que eu disse na outra vez? Ela disse, foi que tua irmã fez uma cirurgia de emergência, se tu fosse acompanhar tua irmã mais nova. Eu disse, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Aí primeiro foi porque tua mãe se internou, depois foi porque tua mãe morreu. Aí ela queria que no mesmo dia que eu enterrei mamãe, que eu tivesse condições de fazer uma palestra. Aí naquele dia eu tinha enterrado mamãe, ela disse, não tinha nada a ver, Mira. Você é um espírito, minha filha não tinha condições psicológicas, nenhuma. Não é porque eu sou espírita, que perder alguém para mim é uma coisa simples. Nunca foi. E nunca será, tomara que nunca seja. Eu sou gente, eu tenho sentimento. Aí ela disse, a última vez foi porque tu achasse pouco, faltasse 2 vezes, uma porque tua mãe estava doente. A outra porque tua mãe morreu, aí tua irmã fez uma cirurgia,
e tu não pudesse. Eu digo, eita, foi mesmo, foi porque eu fui cuidar dela. Foi, você disse que está cuidando da sua irmã. Aí nesse negócio tu faltasse 3 vezes. Eu olhei para ela. Aí eu disse, minha filha, olha, eu estou tão decepcionada com você. Ela disse, comigo, eu disse, estou. Sabe por quê? Nessas 3 coisas que você está dizendo, realmente aconteceu. Realmente aconteceram essas 3 coisas. Agora pergunta tu fizesse uma oração por mim, uma só que fosse. Tu pedisse aos bons espíritos, aos teus guias espirituais que me ajudassem, ao guia espiritual da tua casa, de oração, de trabalho, de estudo, que me ajudasse 1 minuto sequer, tu não tivesse coragem de fazer uma oração e estás me cobrando um negócio desse. Isso me dói até a alma, honestamente. Aí, mas era um compromisso, um compromisso que eu não tinha condições nenhuma de cumprir. Não dá para assoviar e chupar cana, minha filha. Eu não tenho essa pretensão. E nem plantei essa expectativa no coração de ninguém. Se você criou, você resolve consigo. Pois bem, depois disso eu fiquei muito chateada com a maneira como ela falou comigo, como ela viu a coisa, como ela não teve nenhuma compaixão, né? Ela não teve empatia. E aquilo me machucou. E eu resolvi que ia passar um tempo sem ir lá naquele centro. E ela me convidava, aí quando ela me convidava, eu vou ver na agenda. Aí eu te dou uma resposta depois. Depois eu vou ver se dá, depois eu vou ver se dá. E nunca deu. Quando foi ontem, eu fui fazer uma palestra no Nemo. E quando eu cheguei, a menina disse, Mira, sabe quem ligou? Fulaninha. Disse que vem assistir a palestra porque a palestra é tua. Ela vem com a irmã. Quando ela disse, eu não me lembrei. 3 anos depois, né? Eu já estava até esquecida dela. Aí, eu não me lembrei, mas eu sabia dela. Mas não me lembrei que ela vem com a irmã, que ela vem, a irmã dela aí não sei de onde, e ela quer que a irmã assista a tua palestra. Aí daqui a pouco chega ela. Quando ela chegou, ela, Mira, vem cá, olha. Eu vim pessoalmente para marcar uma palestra com você. Eu sabia que você estava aqui hoje. Eu vi o card. Aí eu sabia que você estava aqui hoje. Eu vim para marcar uma palestra com você. Porque a gente está de férias, mas o pessoal pediu que fosse você que é lá e faça trabalho com assistidos. Os assistidos da sopa. É uma turma boa. O trabalho deles é belíssimo. E aí ela disse, o pessoal está perguntando tanto por tu, Mira. 3 anos que tu não vai lá. Já? 3 anos, ela disse, é. Aí eu disse, por que foi esses 3 anos? Ela disse, eu acho, Mira, que tinha alguém da tua família que estava doente. Ela só disse isso. Aí eu disse, foi mamãe que desencarnou. Vai fazer 3 anos agora em abril. Aí ela disse, foi, eu acho que foi isso mesmo. Mas a maneira como ela disse, eu acho, e os olhos dela, eu gosto muito de falar com as pessoas olhando nos olhos, me deu a certeza de que ela não tinha nenhuma noção do que ela tinha dito, o quanto tinha me machucado. Eu me senti um germe, porque a inocência dela e a iniciativa dela de ir numa palestra minha, ela também é palestrante, para poder marcar. Não, eu vim aqui para marcar, não, eu vou levar, eu trago, Mira, minha gente, olha, Mira vai fazer a primeira palestra para vocês. Mostra a vocês que eu trago Mira. Olha, eu faço o que der, eu vou buscar Mira. E ela foi lá para falar comigo. E essa atitude dela me impressionou, né? E depois, eu não perguntei nada do assunto, ela também não trocou nada no assunto, até porque eu sou daquela pessoa seguinte, teve um problema, teve. Resolvi aqui agora, resolvi, pronto, acabou-se. Eu não fico, naquele dia, você fez assim, foi assim. Para mim é nada. E aí, o que é que aconteceu? Quando foi hoje, aí eu vi que ela marcou o dia 4. O dia 4 de fevereiro é o dia que eles estão voltando das férias. Elas estão, tem que ser o dia 4, todo jeito, Mira. E quando eu peguei minha agenda, eu vi que eu tinha uma palestra aqui em Recife mesmo. Aí eu fiz o quê? Eu desmarquei, falei com a menina, expliquei tudo a ela o que ia acontecer. Mulher, eu vou precisar fazer essa palestra, o pessoal está pedindo. Mas quando eu marquei, aquele negócio me veio na cabeça, de meu Deus, será que eu errei, Senhor? Eu acho que eu errei no meu julgamento, eu errei, e também no castigo que eu dei. Eu acho que eu errei. Eu acho que eu conheço muita coisa, mas eu achei que eu errei. Aí uma amiga que estava comigo ontem, ela disse, Mira, tu acha que tu deve voltar? Eu fico, não, questão de voltar, até porque eu nem fui. A verdade é essa. Eu estava magoada somente. Mas nesse tempo todo a mágoa passou. E vê essa criatura de Deus.
Tomar uma atitude dessas, somente porque quer agradar aqueles assistidos, é a única coisa que ela quer. É que eu vá porque os assistidos estão pedindo a minha presença. Então, só isso já justifica tudo. Eu tenho que fazer. Então, o bom espírita, ele considera o que ele representa para outras pessoas. A dor dele, ele esquece quando ele reconhece que a outra pessoa tem um nível de conhecimento e de evolução diferente da dele. Então, é por isso que o espiritismo em si, ele é uma doutrina que liberta, mas prende. Por que ele prende? Porque ele dá toda a responsabilidade nas suas mãos. Você faz exatamente o que você quer. E se você não aprender a questionar a si próprio e o seu comportamento, as suas atitudes, seus pensamentos, as suas ações, você vai cair em erro totalmente, toda hora, todo instante. Porque nesse negócio eu tinha certeza, durante esses 3 anos, que eu estava completamente certa. Ela não pensou em mim, não pensou na minha dor, ela não pensou no que eu estava passando, estava tudo errado, ela fez tudo errado. E quando ela falou ontem, que eu olhei nos olhos dela, que ela não tinha entendido do jeito que eu entendi. Eu entendi do jeito que ela entendeu de outro. Né? E estava triste, estava querendo de todo jeito que eu fosse lá, e que fez a atitude que ela fez ontem, aí ela virou o papel. Porque hoje eu passei o dia todo, a manhã toda, muito desconfortável comigo, porque eu questionei se eu tinha feito uma atitude certa. Então, é isso o espiritismo. É esse o papel do espírita. Não é avaliar a atitude do outro, é a sua atitude mesmo. E quando a gente se avalia, acredite, viu? A gente sempre acha algo de errado para a gente corrigir. Obrigada, Léo. Disse, pode falar. Obrigado, minha querida. Boa noite, gente. Boa noite, amor. Então, eu particularmente, né, estou abraçando o espiritismo pela liberdade, né? Pela liberdade que a gente tem de ir de batom e careca, e independente da roupa, porque eu acho que ser espiritual, eu acho que não está nesses itens, né? Exato. Eu, particularmente, eu vejo assim, porque onde tem muitas regras, eu acho que falta muito Deus ali também, né? Porque eu acho que Deus não exige nada da gente. Então, eu, particularmente, eu vejo o espiritismo assim, com aquele plantio, né? Se você não está gostando do que você está recebendo, é melhor trocar semente. Eu penso assim, e sobre o espiritismo, realmente, ele não pergunta de onde eu venho, o que eu fui, o que eu fiz, eu estou ali, conheço as pessoas, e as pessoas me julgam pelo aquele momento, pelo que eu estou vivendo ali, né? E muitas vezes, não sei, as outras religiões nunca frequentei, gente, mas eu vejo que as pessoas, o fulano foi isso, até de mim, às vezes a pessoa fala, nossa, hoje, quer ser santa, eu ser santo, Deus, acho que até Deus dá risada disso. Mas então é o julgamento, né? E no espiritismo não tem esse julgamento, né? É aquele, você vai de sandália, você vai de tênis, pode pôr uma saia mais curta, você pode ir pintada, você pode ir careca. E eu vejo essa liberdade, sabe? Porque eu acredito assim que Deus nos dá liberdade. Quando a gente se fala, nós falamos muito em plantio, né? Então, quando a gente fala em liberdade, a gente fala em tudo. Né, o que a gente vai plantar, o que a gente vai falar, e a responsabilidade é nossa. Agora, uma coisa assim que eu acho, aprendi as peras dunas no espiritismo, é que tudo depende de mim. Aí, porque é tão fácil a gente culpar o outro, né? Eu fiz porque o outro me incentivou, ele que fez, nem fui eu. Agora, quando você escuta ali, não, tudo depende de você. E é verdade, sabe? A gente pode fazer o céu ou o inferno da gente. Aí fica um pouco difícil de entender, né? Eu, particularmente, não entendo muito Joana de Ângeles, não entendo aquelas... Não conhecia, eu não conhecia Joana de Ângeles. Tu quer um conselho de amiga? Começa a conhecer Joana, começa a conhecer as obras de Joana, que tu vai se apaixonar por ela. Porque ela mexe com o emocional e com o psicológico da gente. Eu acho que
A leitura de um livro de Joana, ela transforma psicologicamente o emocional de todo mundo. É impossível você pegar uma obra de Joana, começar a ler e terminar sendo a mesma pessoa. Não dá mesmo para ser. Porque ela tem uma facilidade, uma sabedoria, uma nobreza, que é muito interessante. Ela tem uma nobreza para falar de coisas mais difíceis ou quase incompreensíveis, porque lidar com a mente humana é uma coisa muito complicada, né? Se fosse tão fácil, a gente não tinha tanto pensamento que às vezes a gente não sabe nem de onde veio, né? A gente teria o controle disso, a gente não tem, o que é magnífico, porque a gente também aprende a trabalhar conosco, né? A gente começa a aprender a trabalhar com a gente, porque é nesse negócio de querer aprender a trabalhar com o outro sem trabalhar com a gente trabalha primeiro a gente se resolve, a gente se instrui, né? A gente se dá segurança, depois a gente dá aos outros. Então, Joana, ela tem, as obras de Joana, ela tem uma pedagogia psicológica que é uma coisa fantástica. Se tu não conhece, eu gosto, são duas que eu gosto muito. É Joana e Hermas Dufour, também não sei se já ouviu falar. Não. Hermas Dufour também tem ela também trabalha nessa mesma linha de Joana, e os livros dela também são coisas magníficas. Eu gosto muito, mas eu sou viciada em livro, né? Eu gosto muito de ler. Eu digo que há 8 anos atrás, quando eu fiz a minha mudança para esse apartamento que eu moro, eu descobri uma coisa que eu ri muito depois, porque eu descobri que eu tenho mais livro do que roupa. Esse negócio está complicado. Foi a primeira vez que eu cheguei nesse denominador. Digo, Jesus, eu tenho mais livro do que roupa. E olha que eu dou muito livro, eu só não dou meu livro de estudos. Mas às vezes eu ganho um livro e tal, aí eu chego no centro, estou fazendo a livraria, eu junto um bocado de livro e levo. Mesmo assim, você quer me ver, menino bobo, me solte numa livraria e olha que eu me perco lá. Feliz toda. Mira, é que eu nunca tinha ouvido falar de Joana de Ângeles. Eu nunca tinha ouvido, né? Que eu sou assim, nova no Espiritismo, então eu nunca tinha ouvido falar. E quando eu vejo a leitura dela, inclusive, essa semana eu vi um livro dela pela internet, aí eu falei para minha filha falou, mãe, quer que eu compre? Eu falei, não vou comprar. Olha o Brau penetrando. Eu falei, sabe, eu não vou comprar porque eu sei que eu não vou ler. Sabe assim, eu não sei porquê. Aí ela falou, mãe, a senhora que sabe. Eu falei, por enquanto não. E era de Joana de Ângeles, né? Era psicografado por ela, de Divaldo. E aí acho engraçado que eu não me interessei. E eu acho engraçado que eu já tive um sonho com Joana uma vez. Aquela moça entrava bonita, risonha, e falava, é você que não entende minhas palavras, né? Aí que eu olhei assim e acordei. Mas é que eu não conhecia. Alguma coisa assim, eu preciso, até eu preciso, né, já que eu estou nessa área, né, eu tenho que estudar ela também, né, estudar. Sendo que eu sou preguiçosa para estudar, viu, gente? Eu gosto de aconselhar as pessoas quando estão iniciando o espiritismo, eu gosto muito de aconselhar que conheçam, primeiramente, as obras básicas, olha só, ou a mais fácil de compreensão, que eu acho, da codificação, é o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo. E eu aconselho a começar do começo, como diz o Matuto, né? Porque muita gente começa logo do capítulo 1, aí perde toda a introdução. E a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ela é muito profunda. Eu acho que ela é um preparatório para o que está ali dentro, o conteúdo. Aí eu acho que um espírita, ele deveria, antes de conhecer, porque o espírita gosta muito de ler romance, e deve. Romance é leve para você começar a entender o que é o processo de espiritismo, a encarnação, é muito bom isso. Agora, alguns livros não são indicados realmente para uma pessoa que está começando no espiritismo. Por quê? Porque vai chegar, você vai incorrer no erro
de achar, de dizer assim, eu compreendi, mas não compreendeu coisa nenhuma. Eu me lembro quando eu comecei a ser espírita, a me interessar por espiritismo, que uma pessoa me emprestou o Nosso Lar. E quando eu comecei a ler, eu fechei o livro, isso é coisa de doido. Não está vendo que não tem nada a ver uma coisa. Eu não sei como é uma coisa. Aí fechei o livro. Mas eu sou daquelas que eu tenho que ter a certeza do que estou fazendo. Fechei o livro. E comecei a ler alguns livros de Zíbia Gasparetto. Porque aquilo ali é água com açúcar, mas abriu muito a minha mente, exatamente para começar a compreender. Era romance, psicografado por Lúcius, tal. E eu lia, tal. Aí fui entendendo. Aí abri novamente o Nosso Lar. E novamente eu cheguei à mesma conclusão. Não, isso aqui não tem nada a ver. Quem escreveu isso aqui não estava era bem da cabeça e não sei o quê, tudo bem. Até que eu mesma me questionei. Porque quando eu peguei o livro, acho que é a terceira ou a quarta vez, eu leio esse livro e acho que é uma coisa de doido. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção. Esse livro é um best-seller. Eu não posso ser tão pretensiosa ao ponto de achar que eu estou certo e o mundo todo está errado. Tem alguma coisa estranha aqui. Eu não posso, tem alguma coisa que eu não estou entendendo. Aí eu comecei a estudar mais, e aí eu comecei a frequentar um centro que eu só ia para perguntar as coisas que eu estava lendo, somente. Eu não tinha intenção nada, eu só queria a resposta àquilo ali. E dentro do que eles me diziam, eu começava a compreender. Para encurtar a história, eu li o Nosso Lar 8 vezes. E eu garanto a você que eu só comecei a compreender o Nosso Lar e aceitá-lo realmente quando eu já estava fazendo o curso de educação mediúnica. Antes disso, eu não, porque eu sou exigente. É aquele negócio. Tem aquela pessoa que vai passando ali e lê um negócio, eu não consigo, eu estou lendo a Bíblia. Se eu ler a Bíblia e tiver uma palavra, que normalmente tem algumas palavras que não são usadas no cotidiano. Aí eu estou ali com um dicionário, que agora não precisa mais não, agora a gente tem o Google. Qualquer coisa vai no Google, o Google dá. Mas antigamente eu pegava o dicionário, eu só lia com o dicionário de lado. Qualquer coisa que eu fosse ler, eu estava com o dicionário ali. Porque você está lendo um trecho, se tiver uma palavra que você não compreendeu, e você passou, você foi mais adiante, você não entende mais nada. Chega uma hora que você se perde, não soma nada. E eu não sou o tipo da pessoa de ler, não entender e dizer que eu entendi. Se eu não entender, eu volto 300 vezes para ler aquele trecho, até que eu compreenda. É muito interessante isso. Então, se você está começando disso, eu acho que o ideal, e é muito bom, e tem um conteúdo riquíssimo, muito profundo, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí tem todo centro tem um grupo de estudos, né? Aqui nós estamos no grupo de estudos, uma sala de estudos. Mas a gente tem um grupo de estudos, exatamente em cada centro, para essas obras, para estudar as obras de Joana, de André Luiz, de Emmanuel, e isso tudo acrescenta muito. Eu acho que os espíritas, se eles tivessem essa consciência de que estudar realmente é importante e faz a diferença na vida das pessoas, realmente faz. Porque não é que tudo fica certo, não. É que você aprende a viver com o que não dá certo, viver bem de todo jeito. Se perder, tá bom, se ganhar também tá bom. A gente tem uma qualidade de vida melhor, porque a gente sabe que não depende só da gente, né? Mas a parte que nos cabe, a gente está sempre preparada para fazer. E isso é importante. Tá certo? Ok, tá certo. Gente, está chegando. Quer falar alguma coisa disso? Não, falei, tá certo. Falei, é isso mesmo. Eu tô tentando, tô tentando entrar em grupo de estudo, essas coisas assim, e também coisas assim, que tem coisas que eu aceito, tem outras que eu falo, não, aí
esse negócio está um pouco errado. Porque eu também ponho em dúvida, sabe? Não é porque a gente está lá que a gente vai falar, ah, não, o padre está certo, o pastor está certo, o palestrante está certo. Não, eu posso discordar dele. Então, eu também, eu acho que eu sou um pouco exigente, sabe? Eu nunca teve religião e acho que agora estou exigindo, assim, coisas que eu devia ter visto lá atrás. Ah, e é isso, gente. Vamos, que Não, é não vem, fica gente. lá atrás, não, é no teu tempo. É no É teu verdade. tempo. Se você for, segure firme. Segura bem firme que tu vai longe. Isso mesmo. E ela está estudando, Mira, ela está estudando o livro dos Espíritos. Graças a Deus, que bom. E Joana, ela estuda dia de sexta-feira. No Ai, início ela muito faltava bom. muito, Joana, mas Bom. agora, no ano passado, ela ficou mais assídua. E eu digo que ela é espírita e não sabia. Só está um Graças a pouquinho Deus. divertida. Graças a Deus. E chegando mais luz, que brilhe tua luz, minha filha. Eu seja penso que radiante. ela está esquecida da didática, né? Mas na essência ela tem muito do pensamento espírita. Né? Ela Graças a traz- Deus. Graças a Eu Deus. digo que ela é espírita e não sabia. Mas ela está estudando direitinho. É como você falou, no tempo dela, né? Todos nós temos nosso tempo. É verdade. Gente, que pena que está encerrando o nosso banquete espiritual, né? Como é bom ouvir Mira, o magnetismo dela nos atrai muito a linguagem, né? Esse carinho que ela tem pela doutrina faz com que a gente se sinta contagiado. Quero agradecer a presença de todos. Eu quero também que Mira, no final do ano, venha participar com a gente mais uma vez, Mira. Vamos ver se tem um cantinho, viu? Lógico que sim. Chamou, tá dentro. Pronto. Então tá. Então, gente, grato pela presença de todos. Eu tenho certeza que todos aqui receberam, se permitiram. Valentim. Ah, Valentim, nosso amigo Valentim. Quer Então, fazer gente, nós nos Valentim? permitimos, né? Sim. Boa noite a todos. É só para dizer o seguinte, que Alberto não lhe perca de mira. Gostei da valentia, Valentim. Obrigada. E que Deus nos abençoe. A nós todos, meu amigo. Obrigada. Valentim, Jesus. valeu, Valentim. Queria tocar no meu coração, não era, Valentim? Obrigada, meu amigo. É retribuir, minha amiga, retribuir. Obrigada. Então é com muita assim, alegria que a gente se despede desse banquete espiritual, agradecendo a presença de todos e passar a palavra para a Mira para ela fazer as considerações e a prece final. Muito obrigado, Mira, pela sua presença, viu? Eu quero agradecer a todos vocês. Eu quero dizer que é sempre uma satisfação muito grande estar com vocês, que enche meu coração de alegria. Eu gosto muito do trabalho, eu sou admiradora do trabalho de vocês. Eu acho que essa responsabilidade, esse carinho que vocês têm com a doutrina, esse empenho, essa vontade de fazer certo, é muito importante. Eu quando falo desse grupo, eu falo de vocês com muita admiração, porque eu vejo em vocês vestindo a camisa. Eu vi que disse é novata, mas já está caminhando, já está estudando, já está tentando dar o seu melhor, compreendendo. E é isso que a gente quer. Então, eu agradeço muito a todos vocês pelo carinho. Eu agradeço muito a presença de todos. Minha amiga Jo, pessoal do NEAN está aqui. Obrigada também. Obrigada, Rose. Obrigada, Alberto. Deus abençoe vocês, Jo. Valentinho, beijo. Beijo, Mira. Te amo. Outro, minha irmã. Muita luz, muita paz. Que Deus ilumine para você e a todos. Vocês querem fazer a Rose, Josema, todos. Um prazer participar. Tá. Eu quero... É para fazer a prece, Alberto? Isso, sim. Pronto. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, vamos unir a nossa mente à mente de Deus e vamos agradecer. Deus Todo-Poderoso, Pai Onipotente, Misericordioso e Justo, querido e amado Mestre Jesus,
Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite de estudo e de aprendizado do teu evangelho de amor e de paz. Nós te pedimos, Senhor, esclarece nossas mentes, nossos corações, para que, esclarecidos, possamos verdadeiramente te reconhecer em nós, e reconhecendo a tua luz e o teu amor dentro de nós, que possamos resplandecer, iluminar o mundo, Senhor, tirando todos das trevas, que a humanidade inteira, nesse momento, possa receber, Senhor, fluidos de bênçãos, de luz, de paz, de harmonia, que todos os corações sofridos, que todas as mentes que estão intranquilas, que todas as pessoas que estejam em momento de sofrimento, que possam, nesse exato momento, receber a luz dos nossos corações, dos nossos sentimentos, espalhando e sendo doada pelos nossos mentores e nossos guias espirituais. Abençoa, Senhor, cada uma dessas pessoas que aqui estiveram nesse trabalho. Abençoa, Senhor, cada um desses mentores, protetores, anjos guardiões que nos permitiram trabalho no bem. Abençoa, Senhor, essa sala de estudos da doutrina espírita, para que esse trabalho possa ser continuado com êxito, com a tua luz e com as tuas bênçãos, Senhor. Que a tua paz ilumine a nossa existência, que a tua luz ilumine a nossa consciência e que o teu exemplo seja a nossa bússola, o nosso farol a iluminar a nossa vida todos os dias. Que o teu amor nos guie, que o teu carinho nos presenteie, o teu amor junto com todos os nossos irmãos em Cristo. Que possamos, Senhor Jesus, ser merecedores de tuas bênçãos. Que possamos ser merecedores de Maria de Nazaré, que possa nos envolver, Mãe Santíssima, no teu manto sagrado, aliviando todas as nossas dores e nossos sofrimentos, e que brilhe a luz de Deus em nossas vidas. Que sejamos todos luzes, e que brilhe nossa luz, que sejamos sempre radiantes. Que a paz de Deus nos guie, que o amor de Jesus nos abençoe, e que o manto sagrado de Maria de Nazaré nos envolva e nos acolha, hoje, agora e sempre. Assim seja. Que assim seja.